falar um pouquinho mais sobre glicólise. Então, nós falamos sobre a digestão, sobre a absorção. Esse carboidrato chegou na corrente sanguínea, ele chegou na célula e ele vai entrar na célula, seja ela qual for. Seja músculo, adiposo, fígado, pâncreas, cérebro, enfim, qualquer célula. E é por conta disso, então, que nós temos a glicólise. Vamos, então, pensar que qualquer célula terá esse processo de captação de carboidrato. Então, por conta disso, nossa primeira etapa, aqui é um pouquinho mais maçante, não consigo falar muito sobre algumas aplicações práticas que nós já falamos, então é mais via metabólica mesmo, não tem o que fazer, às vezes, né, é necessário, mas vejam que nós temos aqui algumas etapas, como vocês estão vendo, existe então a glicólise, que é a etapa inicial que acontece em qualquer célula, que vai ser convertida em piruvato em condições aeróbicas, então, basicamente assim, vocês sabem que durante o exercício nós temos várias vias de disponibilidade de formação de energia, de ATP. Então, se eu comecei a andar, eu vou utilizar inicialmente ATP intramuscular. Então, isso é interessante, eu consigo usar o ATP para que eu possa fazer o movimento. Só que se eu continuar andando, 1, 2, 3, 4, 5 horas, eu tenho outros tipos de energias que são necessárias. Então, por exemplo, nós temos aquela via ATP-CP, onde nós temos a participação da creatina, por exemplo. Só que isso vai seguindo, conforme o tempo vai prolongando, nós precisamos de outras vias adicionais, que é a via especial de utilização de glicose e também de gordura. Então, teremos tanto um processo de oxidação de carboidratos, quanto oxidação de gordura, como nós já vimos perante os estudos. Então, por conta disso, quando existe um ambiente onde eu estou andando, ou estou correndo, seja ele qual for, eu já consigo ter uma oxigenação para aquele grupamento muscular, eu consigo ter a via glicolítica. Agora, se eu ainda estou em movimento e não consigo chegar tanto oxigênio naquela região, nós temos outras vias que são prévias, que é a via ATP e a via ATP-CP. Então, por conta disso, nós podemos ter essas vias que não utilizam o oxigênio, mas também temos algumas vias onde a glicose pode ser convertida em ATP, no ambiente que tem pouco oxigênio. Então, basicamente, nós temos duas vias, onde a glicose em ambiente com oxigênio ou em ambiente com menos oxigênio pode ser convertida em energia. A principal é essa via completa de respiração celular, que nós temos várias etapas. Então aqui está falhando um pouquinho. Nós temos várias etapas que são importantes para esse processo acontecer. Porém, nós também temos vias que são anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio, onde eu também tenho formação de ATP, mas um pouco menos. Então, uma via de formação, de conversão de glicose em lactato, ela existe, porém ela gera muito menos ATP. É suficiente, mas gera menos ATP. Então, quando eu estou começando a andar, eu uso ATP, ATP-CP, depois glicose, ela é convertida em lactato. É uma possibilidade. Conforme eu vou andando, continuando, eu tenho então a formação de mais ATP por meio da respiração celular. Vale observar que não é assim, só ATP, depois só ATP-CP, depois só via anaeróbica, depois só via aeróbica. As coisas funcionam muito junto e misturado. A gente tem predominância de uma via e a outra fica menos predominante. Então, no começo de um exercício, usa mais ATP. Depois, logo em seguida, passou alguns segundos, usa mais ATP-CP. Não é que não use as outras, mas são predominâncias de vias em cada momento. E além disso, também temos, né, não é uma questão nossa do organismo humano, mas também existe a questão de fermentação láctica e, nesse caso, para a formação de cerveja, de bebidas alcoólicas, pães, nós também temos uma outra via de conversão de glicose, por exemplo, aí, em etanol. Então, também tem outra questão, mas enfim, é mais para a questão de produtos alimentícios.